Olá, meus queridos. Eu sou Wesley Polini, sou psicólogo clínico e especialista em orientação parental. Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o porquê que as crianças não obedecem. Serão alguns vídeos com a temática de educação para pais, levando em consideração que nós aprendemos matemática, física, temos nossas empresas, trabalhamos, mas nós não aprendemos muito sobre como ser pais. Trabalhando com os pais, uma das coisas que eu sempre escuto é: eu já tentei de tudo. Eu tentei de tudo e não melhora. Veja, isso já é um erro, porque se você tentou de tudo, algumas coisas você fez certo e muitas coisas você fez errado. Algumas coisas que você faz errado acaba reforçando muito mais os comportamentos inadequados do seu filho do que as coisas que você faz certo. Então, para mudar essa situação, a gente precisa começar a refletir então um pouco de como nossos filhos aprendem, tá? E a primeira regra, o primeiro conceito que eu gostaria que você começasse a refletir e entender é que os comportamentos morais são aprendidos na relação familiar. Em outras palavras, na educação, o faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, não funciona, tá? E levando para uma questão mais prática, imagina o seguinte: seu filho fica o dia inteiro na escola e o dia inteiro ele está aprendendo sobre meio ambiente, sobre não jogar lixo na rua. Se você for buscar ele e na hora que você estiver dirigindo, você jogar uma latinha fora do seu carro, mesmo que você não fale nada, tudo aquilo que ele aprendeu até então vai ser menor do que a sua ação. Porque é importante que você entenda que seu filho provavelmente segue os seus comportamentos, se não o seu, o da sua esposa ou de quem está próximo. Então, quando ele está observando, ele está aprendendo. E você é o herói do seu filho. Pensa, os pais e as mães são os primeiros que dão carinho. Você dá roupa, dá comida, dá tudo para o seu filho. Diz que ama, diz que ele é a coisa mais importante do mundo. Então é comum, é meio que quase que óbvio que essa criança vai querer seguir você, vai querer ser parecido com você. E na prática é assim que acontece. Então você está lá na sua casa, sentado no sofá, seu filho está brincando. De repente a pessoa que fez comida fala: a comida está na mesa. Você fala: daqui a pouco eu vou. Ou nem fala nada e não vai. Nisso seu filho está observando. E são essas pequenas situações que fazem com que seu filho aprenda que nem sempre ele precisa obedecer. Ou seja, nós ensinamos os nossos filhos que nem sempre ele precisa obedecer. Logo, ele não obedece porque ele acaba aprendendo com os pais que não precisa obedecer sempre. Outra situação que é muito comum é o seguinte: a criança está brincando e toca o telefone, a mãe ou o pai atende no meio e a criança fica lá brincando e de repente a pessoa fala: ah, o meu marido é tão preguiçoso, o meu marido não tira a toalha de cima da cama, o meu marido não arruma a casa, o meu marido não faz isso, o meu marido não faz aquilo. Ou, no contrário, a minha esposa não faz isso, a minha esposa não faz aquilo. Por mais que é um gesto inocente, quase que descontraído, a criança pensa: poxa, se meu pai é tão preguiçoso e ele arrumou a minha mãe, que é maravilhosa, então eu vou ser assim também. E nessas pequenas situações que vão criando uma criança que não obedece, assim como nós às vezes não obedecemos. Então, veja, o comportamento moral é aprendido na relação familiar. A partir do momento que você tem um filho, é muito importante que você fique atento como você se comporta frente a esse filho. Lembrando, o faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, não funciona. Ele provavelmente está fazendo assim como você. Então veja, o seu filho ele aprende observando você e porque ele quer ser como você. Como eu disse, você é o herói do seu filho, mesmo que você não se veja assim. Muitas vezes ele não obedece porque ele está imitando o seu comportamento. Então ele não vai comer porque ele vê que o pai não vai comer. Ele não reage a algumas situações porque ele vê você não reagindo a algumas situações. Então, continuando nessa ideia, a gente vai para o segundo ponto sobre a educação e por que nossos filhos não obedecem, que é: todo comportamento que não for aprendido na relação familiar será aprendido pelo meio onde ela está. Então veja, muitos pais não têm muito tempo, então eles acabam pensando: poxa,
mas o meu filho nem me vê muito, na hora que ele me vê eu me dou o melhor, eu me comporto bem, eu tento respeitar minha esposa, eu respeito meu marido, eu sigo as regras na frente dele, e mesmo assim ele não está obedecendo. Veja, se você não tem tempo para ficar com seu filho, todo esse tempo que você não está à frente dele, ele está na internet, ele está com os amigos, ele está na rua, ele está sendo bombardeado de informações pela internet. Então tudo aquilo que você não ensinar vai ser uma brecha para ele aprender de uma forma equivocada. Hoje nós temos na nossa realidade o celular na mão de todas as crianças. E você pode estar vendo aí na mão do seu filho que provavelmente ele segue alguém. Deve ter um youtuber, deve ter um streamer, deve ter alguém que ele segue. E tudo aquilo que você não estiver ensinando para o seu filho por falta de tempo ou pela sua ausência, essa outra pessoa vai estar falando para ele de alguma forma. E veja, na internet mesmo nós temos uma grande quantidade de pornografia. E é um assunto que a maioria dos pais acaba deixando, nem falando com seus filhos. Não, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta de capacidade. E se você não está ensinando para o seu filho, isso não impede que ele aprenda. E para piorar, que ele aprenda muitas vezes de uma forma errada. Então nós vamos para o terceiro ponto desse momento, que é: diga não ao seu filho. Estabeleça limites, regras. Então nós estamos pensando que a criança ela aprende observando. Então muitas crianças observando, elas não têm muita noção de até onde ela pode ir. Então ela acaba não obedecendo porque ela realmente não tem consciência de que não pode fazer. Então é importante que você, como pai, como mãe, coloque um não para ele. Muitos pais acabam não colocando o limite, muitos pais acabam não querendo frustrar seus filhos e acabam sendo permissíveis demais. E aí é óbvio que essa criança não vai aprender que precisa se comportar, que precisa respeitar as regras, porque com o pai sendo permissível, ele faz o que ele quer e ele acredita que ele vai poder fazer isso em outros lugares também, tá? Agora, dizer não não é uma tarefa fácil, não é simplesmente sair gritando, não é simplesmente tirar alguma coisa ou dizer não de uma forma agressiva. É dizer não, mas o porquê desse não. Entenda, ela vai se frustrar, ela vai ficar triste? Talvez sim, mas é importante que ela aprenda, tá? Então você vai chegar no seu filho e vai dizer: não, não pode, tá? E vai explicar para ela: não pode por causa dessa consequência. Você não pode colocar o dedo na tomada, senão você vai tomar um choque. Não, você não vai ganhar o dinheiro para comprar esse presente agora. Porque nós temos outras contas, nós temos outras responsabilidades. Então é importante que o limite seja estabelecido e que a criança aprenda a receber esse não, mas que esse não seja colocado e junto a ele a razão para o porquê ele existe. Então, não, filho, isso não pode. Isso não pode, por quê? E você precisa explicar para ele, porque até então ele está aprendendo observando, ele está aprendendo da sua própria forma. E se você não deixa bem claro para ele o limite e o porquê desse limite, ele não vai aprender, ele não vai obedecer. Então, retomando, o primeiro conceito que eu quero que você pense, que você leve para a sua vida é: o comportamento moral é aprendido na relação familiar. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, não funciona. O seu filho vai imitar você. O seu filho vai tentar ser como você. O segundo ponto é: tudo aquilo que você não ensinar para o seu filho, na sua ausência, você abre a porta para que outras pessoas ensinem. E nós vivemos em um mundo onde a internet, onde a televisão ou mesmo outras pessoas na rua vão se aproveitar desse vazio para ensinar seu filho de uma maneira errada, de uma maneira que não cabe na sua estrutura familiar. E o terceiro ponto é importante dizer não para o seu filho. É importante que as regras, que os limites sejam bem claros. É dizer não, mas o porquê desse não. Tudo que eu disse até aqui é com bastante carinho. E se você gostou, se você achou legal o tema, eu peço que você curta e compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Esse é o primeiro vídeo que nós vamos estar fazendo nesse formato. Críticas e sugestões eu peço que coloque nos comentários e se inscreva, curta, para que você receba os próximos que virão.